Agora o líder, ele consegue perceber, ele tem empatia para entender, cara, qual é o seu lugar de potência? Como é que eu te coloco nesse seu lugar de potência? Como é que eu amplifico aquilo que você tem de bom? E como é que eu silencio aquilo que você tem de ruim? Não quer dizer que você vai ser uma pessoa boa em tudo, mas você passa a amplificar aquilo que você tem de bom. Como líder, tem uma hora que você acha que é desafio. Primeiro a questão do chefe e líder, né? Certo. Eu considero que chefe é a pessoa que só manda, mas líder é a pessoa que manda, mas que é admirada e que, tipo, sei lá, tipo assim, caminha junto e leva. Como você consegue ser um líder bom, mas ao mesmo tempo ter punho? Porque assim, o que eu considero um chefe em vez de um líder? Ih, já chegou essa desgraça aí, sabe? Tipo, todo mundo odeia quando o chefe chega, Ele né? não desenvolve ninguém, isso dá ordem. É. E agora o líder já é uma pessoa que ela tem punho, mas ao mesmo tempo ela é admirada. Tipo, eu quero que esteja conosco. É desafiador você conseguir fazer isso, não é? Quando você tem que ter punho pra dar bronca e tudo mais. Sabe aquele pai ou avô que a gente tem, ou tio, que você admira porque ele é duro, mas você admira porque ele conquistou alguma coisa, porque ele é um grande pai, ele é um grande tio, um grande vô. Ele é aquela pessoa que todo mundo admira na família. Sabe, o líder, ele tem esse papel. Qual que é o papel do líder? Ele pega uma pessoa aqui e leva ela pra cá. Só que ele sabe que esse caminho ele é um morro, né? Ou seja, essa pessoa vai ter que se esforçar. O líder, ele é um personal trainer. Ele te passa qual é o caminho pra você ser uma versão melhor de você mesmo. Mas ele não treina pra você. O personal trainer também não treina pra você. Ele não... É você que vai ter que se desenvolver. Agora o líder, ele consegue perceber, ele tem empatia pra entender, cara, qual é o seu lugar de potência? Como é que eu te coloco nesse seu lugar de potência? Como é que eu amplifico aquilo que você tem de bom? E como é que eu silencio aquilo que você tem de ruim? Não quer dizer que você vai ser uma pessoa boa em tudo, mas você passa a amplificar aquilo que você tem de bom. O líder, ele tem que ter essa sensibilidade para poder entender qual é o teu lugar de potência. Ele tem que ter a capacidade estratégica de construir uma plataforma, uma companhia, onde ele possa te plugar naquele lugar de potência e te auxiliar no processo de evolução. Né? Esse é o líder. Então, como é que eu faço para eu evoluir nisso e ser um líder cada vez melhor? Primeira, terapia. Se você não se desenvolve, você não vai conseguir desenvolver outras pessoas. Então, acho que para mim o líder tem que semanalmente fazer terapia. Não tem jeito, eu faço isso há muitos anos. Segundo ponto, aprenda com quem já morreu. Meus grandes exemplos de líder do mundo: Aristóteles, Alexandre o Grande, esse aqui é o segundo maior exemplo que eu tenho depois de Jesus Cristo. Jesus Cristo, o maior exemplo que eu tenho de líder. Júlio César, Napoleão, Churchill, Margaret Thatcher, Elon Musk. São líderes que eu admiro, que eu emulo. E hoje, cara, com o ChatGPT é ainda mais fácil, porque eu consigo conversar com essas pessoas. Às vezes eu entro no ChatGPT e eu falo assim: agora você é Alexandre o Grande e eu vou ter uma reunião de conselho com você. Vamos lá. Aí eu começo a conversar. Cara, o que Alexandre o Grande faria nessa situação? Caramba. O ChatGPT, ele consegue fazer essas traduções. Eu sou fissurado com a vida de Alexandre o Grande, né? Então, por quê? Porque Alexandre foi aluno de Aristóteles, Aristóteles foi tutor de Alexandre. Alexandre, com 21 anos, ele derrotou o Império Persa, que era comandado por Dario III, o persa. Só pra turma entender o que era o Império Persa, é como se China, Rússia e Estados Unidos juntos se unissem. Esse era o Império Persa. E Macedônia era uma região meio agrária lá da Grécia, meio esquecida. Era uma monarquia. A Grécia já era uma democracia, então já estava dando errado. Macedônia já era uma monarquia, ainda era uma monarquia. Filipe II, que era o pai de Alexandre o Grande, contratou ali a peso de ouro, literalmente, né? Aristóteles, que era o grande mestre lá grego, né? Então ele sai de Atenas e vai lá para Macedônia educar esse menino, esse sucessor, esse príncipe. Esse príncipe, então, muito educado. E a escola aristotélica, ela parte de um tripé que é força espiritual, força intelectual e força física. Então você tá espiritualmente, fisicamente, intelectualmente forte, que hoje em dia é cada vez mais raro, né? O Aristóteles chama isso de caminho da virtude. Então ele fez um guerreiro filósofo muito inteligente, né? Que era Alexandre. E aos 21 anos ele conquista o Império Persa, né? E como é que ele faz isso, cara? Só pra tu me entender o que a gente tá falando aqui. É como se o Bukele, em El Salvador, derrotasse os Estados Unidos, a China e a Rússia juntos. É isso que foi ali. Ele fez isso porque ele era um grande líder. Tanto que a batalha
A primeira batalha que ele ganhou, Dario III, Dario II, terceiro que ele saiu batido, né? Que ele correu e o exército retirou, foi a Batalha do Grânico. Mas a batalha decisiva mesmo foi a Batalha de Gaugamela, que, se eu não me engano, é mais ou menos onde fica o Iraque hoje em dia. Na Batalha de Gaugamela, o exército persa tinha 5 vezes mais exércitos, mais homens, do que o exército macedônio. Só que o exército macedônio, ele era liderado por Alexandre, que, diferente de Dario, que ficava em cima do elefante lá atrás dando ordem, Alexandre era o primeiro da frente de batalha em cima do cavalo. E Alexandre sofria vários machucados durante a batalha, porque ele ia pro campo de batalha mesmo. E ele é muito inteligente. O que acontece? O exército alexandrino, né, é muito inovador. Então ele inventou uma lança, que era uma lança muito longa, então permitia que o exército dele, por ser muito forte, bom combatente, conseguisse combater contra exércitos muito maiores. Então eles tinham ali as falanges macedônias, né, que é tipo, imagina uns retângulos assim de gente pra caramba ali, milhares de homens, né, com umas lanças pra cima e outras pra frente assim indo, então que meio que se protegiam, e do lado você tinha ali uns cúbicos, uma forma cúbica assim de cavalaria, uma de cada lado, que o Alexandre, ele fez um movimento, Dario achou que ele ia suprimir Alexandre entre as montanhas e o mar. Alexandre se permitiu entrar ali e falou assim, cara, eu tenho menos exército, eu tenho menos força de combate, menos tempo de combate, então eu tenho que ganhar essa batalha rápida, e o terreno não é ideal pra mim, porque os persas tinham carroceria e tal, e o Alexandre tinha cavalo e lança. Então ele falou, cara, a única chance que eu tenho de vencer esse combate aqui é me colocar no terreno dele e adaptar. O que ele fez? Ele abriu a falange no meio, então a cavalaria persa, junto com as carruagens e tal, vieram com tudo pra crash, né, pra destruir o exército macedônio. Ele tava na cavalaria aqui da direita, olhando o exército macedônio pra cá, o exército persa pra cá. Ele então aproveita o buraco que se criou, foi direto no Dario. Do líder. Direto no Dario. E quase matou o Dario. A história conta que ele pega uma lança e joga uma lança que passa assim, raspando no Dario, pega no guarda de honra do Dario, mata o guarda de honra do Dario, e o Dario, então, parte em retirada. Alexandre já parte com essa cavalaria, esse bope dele atrás dele, e captura o Dario, ganhando de forma, assim, heróica do Império Persa, que quando você derruba o líder, todo mundo bate em retirada depois. Matou a cabeça, os caras falaram, velho, tô fora, se o meu líder tá correndo é porque o negócio ficou feio pra mim. Então o Alexandre, com 5 vezes menos homens, ele derrota. O que ele fez? Ele era um grande líder, ele era estrategista, ele era inovador, mas o principal, ele liderava os seus homens no fronte de batalha, e o Dario ficava lá atrás dando ordem. Então o líder, ele vive aquilo que ele tá pedindo, o seu liderado, para viver. É por isso que você me vê na empresa até meia-noite, é por isso que você me vê liderando meu time, por isso que você não me vê... eu tô trabalhando de casa, de WhatsApp, não tem dessa, mano. Eu tô lá no fronte de batalha com o meu time, né? Ser um bom líder, essencialmente, de novo, é buscar a virtude. E colocar as pessoas em seu lugar de potência. Da hora demais. Fala, galera! Passando aqui pra te lembrar que a Binance é a maior e melhor corretora de criptomoedas do mundo. São centenas de criptomoedas lá. São mais de 200 milhões de clientes. E isso é muito bom, porque quanto mais cliente tem numa corretora, mais rápido você consegue comprar, vender e com as melhores taxas e valores. Então, isso é uma vantagem absurda da Binance, é enorme. Eles também têm um fundo lá de emergência de 5 bilhões de reais, caso algum dia eles tenham algum problema, algum ataque, né? Coisa que já aconteceu em outras corretoras, só que nas outras corretoras os caras falaram, sinto muito, já era. A Binance tem 5 bilhões no fundo de emergência lá, caso isso aconteça, para que os clientes não sejam lesados. Então, é o melhor lugar. E lembrando que lá você tem total liberdade para mandar suas criptos para quem você quiser e para onde você quiser, inclusive para sua própria carteira de criptomoedas. Então, se você ainda não tem conta lá, abre pelo nosso link, é de graça e você ainda vai ter 10% de desconto nas taxas pelo resto da vida. Tamo junto!